a história de um profeta, do profeta Jonas, e de tudo aquilo que Deus ensinou através da vida desse homem. Se você não acompanhou todos os momentos aqui de compartilhar, você pode olhar. Tanto aí no Instagram quanto no YouTube você tem o começo dessa história. E hoje eu quero compartilhar com vocês então o livro de Jonas a partir do capítulo 3 e o capítulo 4, onde enfim Jonas então chega a Nínive para cumprir ali o chamado do Senhor, para colocar em prática as palavras que Deus tinha entregue para ele e para que aquela cidade ela pudesse conhecer a mensagem que Deus preparou. E o interessante é que nós temos dois ensinamentos aqui nesses dois últimos capítulos. Primeiro, um ensinamento onde Deus fala diretamente com os ninivitas, aquele povo que precisava ouvir de Deus, que precisava conhecer o que Deus tinha para eles, e também Deus tratando com Jonas. Eu gosto muito de enxergar a forma como Deus fala conosco, e a forma como Deus falou com o profeta foi bem firme e também bem forte, porque Deus tinha que tratar com ele. Ele já tinha passado por uma tempestade, esteve no ventre de um peixe e Deus ainda queria falar. Então é importante que nós nos atentamos àquilo que Deus tem. Então no capítulo 3 do profeta Jonas, Jonas foi até Nínive e foi levar a palavra que Deus tinha entregue a ele. E a palavra que Deus deixou e entregou para os ninivitas era uma palavra muito dura, que eles precisavam se arrepender porque eram pessoas que estavam vivendo de uma forma totalmente contrária àquilo que Deus tinha deixado, aquilo que Deus ensinara, aos mandamentos do Senhor, e era um povo mau. Então Jonas não quis ir para Nínive de imediato justamente por isso, porque era um povo mau, um povo que fazia coisas ruins e que, como Jonas pensou, eles não iam dar ouvidos à palavra do Senhor. Mas a palavra nos surpreende, porque Jonas libera a palavra, Jonas anuncia tudo ali que Deus havia entregue para ele. Então no capítulo 3, a partir do verso 7, a palavra diz assim: e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes deem alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E o verso 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Então Jonas vem, entrega uma palavra, uma mensagem dura, uma palavra de correção, onde Deus ele estava tratando ali com aquele povo, e Jonas não esperava uma reação dessa. Então o Jonas anuncia ali a mensagem do Senhor, e aquele povo então proclama um jejum. Eles usam panos de saco, colocam cinza sobre a cabeça, diz que até os animais estão ali naquele período se consagrando, e pensaram consigo: vamos fazer isso para ver se o Senhor, se Deus não mais quer nos exterminar da face da terra, não mais vai nos punir, se Deus vai se arrepender de ser tão duro conosco. E então Jonas ele entrega a mensagem. É interessante, Jonas entrega a mensagem e Jonas sobe para o alto de uma colina, e ali onde ele fica, num monte ali, num lugar alto, ele fica esperando Deus vir com a justiça sobre aquele povo. Mas o povo entendeu, recebeu a mensagem que Jonas estava trazendo e resolveu se arrepender do seu mau caminho.
Ainda que aquele povo estava já, digamos, com uma sentença de juízo determinado sobre eles, eles enxergam, eles recebem a mensagem com um coração aberto e resolvem mudar o seu caminho, resolvem mudar as suas atitudes, resolvem deixar aquelas coisas más para trás, deixar o seu passado e escrever uma nova história ou viver uma nova história a partir ali da mensagem que Jonas entregou para eles, vinda do próprio Deus. E o verso 10 do capítulo 3 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Olha o que nós podemos perceber. Deus tinha determinado um juízo para aquele povo. Deus falou: Jonas, vai lá, avisa para eles que vai vir o juízo sobre eles, porque eles são um povo mau, porque o caminho deles é mau e não tenho mais o que fazer. Jonas foge disso, nós já falamos sobre isso, mas quando o povo recebe a mensagem, quando eles entendem que eles estavam ali prontos a perecer, que eles seriam realmente destruídos, eles resolvem se arrepender. O coração deles se rende àquela palavra. Diante de um momento de ruína, de destruição, eles realmente querem mudar a direção, querem mudar o caminho, querem mudar a forma de ser. E Deus vê aquele coração, porque a palavra mesmo nos ensina que o Senhor não vê como vê o homem, mas Ele vê o coração. E o coração daquele povo se demonstrou um coração de arrependimento, um coração que realmente queria mudar de vida, queria algo novo. Então, aquilo que Deus tinha planejado fazer, Deus disse: não vou mais fazer, não vou mais destruir. Não, eu resolvi mudar. Esse povo demonstrou um coração arrependido. Então, eu vou demonstrar também misericórdia sobre eles. E foi isso que aconteceu. Então, primeira coisa que nós vemos, que nós enxergamos aqui, aquele povo que tinha um decreto, que tinha um juízo de destruição dado pelo próprio Deus, quando entendeu e recebeu a mensagem do Senhor, eles tiveram uma segunda chance. Assim como Deus deu uma segunda chance para Jonas quando ele estava lá dentro do peixe, e acredito que num primeiro momento ele até pensou que já tinha morrido, Deus deu uma oportunidade para ele de cumprir a palavra. Deus também deu uma oportunidade para esse povo de fazer diferente, de sair de um mau caminho para ir para um bom caminho, de dar ouvidos à palavra do soberano Senhor. Então, o capítulo 3 nos ensina que Deus é aquele que é misericordioso. Ele enxerga os nossos corações, Ele conhece o nosso profundo, aquilo que está escondido no nosso interior, e Ele demonstra misericórdia. Quão tremendo é enxergarmos isso! Um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é soberano, um Deus que é juiz e um Deus que é misericordioso. Então Ele não destrói aquele povo, Ele não vem com juízo sobre aquele povo. Então nós podemos dizer que uma nova história começa para o povo de Nínive a partir da palavra que Jonas entregou para eles, a partir da palavra de Deus. Quando Jonas veio, abriu os olhos deles, mostrou que eles não estavam sendo agradáveis ao Senhor, que eles estavam errados. Eles enxergaram isso, eles assumiram o seu erro, eles tiveram seu tempo de jejum, seu tempo de arrependimento, seu tempo de consagração, e eles já receberam uma palavra de juízo. Mas eles fizeram isso sabendo que talvez Deus não iria mudar a decisão dele, que ele iria mesmo destruir aquela terra. Mas o Senhor enxergou o coração, o Senhor agiu com misericórdia e o Senhor poupou aquele povo da destruição. Primeiro ensinamento. E nós vamos para o capítulo 4. Jonas é um livro tão pequenininho, mas com
muita profundidade. A gente pode aprender muito se dermos ouvido ao que o Espírito Santo tem para nos dizer. E aí ainda o livro não termina, às vezes as pessoas vêm até aqui e esquecem que tem mais um capítulo. E o capítulo 4 é Deus falando com o profeta. Porque aí Jonas, ele sai da cidade, ele entrega a mensagem, ele sai da cidade e ele vai para um lugar alto para enxergar a destruição, para enxergar o juízo de Deus sobre aquela terra. A palavra nos diz isso. Diz assim no capítulo 4, no verso 1. Mas isso desagradou profundamente Jonas e ele ficou irado. Por que ele ficou irado? Porque Deus não trouxe o juízo sobre aquela terra. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda lá na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, que és Deus longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem assim que te ires? Então a gente ouve a voz do Senhor. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Deus não quer mais destruir, não quer vir com juízo, porque Deus enxergou o coração daquele povo. Jonas vira para o Senhor: Senhor, é por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor ia mudar de ideia. O Senhor me deu uma mensagem ruim, uma mensagem de juízo para entregar para esse povo, mas agora o Senhor não vai mais fazer isso, porque o Senhor é um Deus compassivo, porque o Senhor é um Deus de benignidade, então tira a minha vida. E Jonas, ainda não acabou o livro, e Jonas está lá sentado, faz uma cabana ali para ele, numa sombra, e fica esperando para ver o que Deus vai fazer com aquela cidade. E estamos no verso 6 do capítulo 4. E o Senhor fez nascer uma aboboreira e fez ela subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Então Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem assim que te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me volte até a morte. Olha, Jonas ainda questionando, Jonas brigando com Deus: eu tenho que morrer mesmo. E o Senhor disse: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha como que Deus ensina a Jonas. Jonas fica nervoso com o Senhor, ele fica lá estressado, ele queria que aquela cidade perecesse e ele vai e se assenta num lugar para ver o que ia acontecer com aquela cidade. Deus manda crescer ali uma árvore ali, uma erva, né? Faz ela crescer, faz ela cobrir, fazer sombra para Jonas do dia para a noite. Olha só o milagre. Essa aboboreira cresce. No outro dia Deus manda lá um verme, Deus manda lá uma lagarta, manda lá um bichinho para comer aquela erva. Ela seca, vem o sol e Jonas fica triste por causa daquilo. Primeiro ele ficou feliz porque tinha sombra, depois ele se entristeceu e pediu a morte. E aí Deus vira e fala para ele: mas Jonas, você
está aí estressado porque essa aboboreira, porque essa erva ela se secou, você teve misericórdia dela, você ficou triste por causa dela. E o que você acha de mim em relação a mais de 120 mil homens? Era uma cidade grande, Nínive, uma cidade grande. E Deus fala, são almas. Como que eu, sendo Deus, não vou me arrepender de destruir esse povo? Então Deus, ele ensina a cidade de Nínive. Deus ensina aqueles homens que estavam no navio com Jonas. Deus ensina Jonas. Esse livro do profeta Jonas, ele, mais do que falar da história de Nínive, Deus quer falar de um homem, de um profeta que, mesmo entregando a palavra, mesmo entendendo qual era o chamado dele, mesmo indo em direção, cumprindo a palavra, ainda precisava ser tratado. E assim somos nós. Todos os dias nós temos algo para ser tratado pelo Senhor. Há sempre algo dentro de nós que Deus pode vir, pode melhorar, pode vir e moldar, pode vir e também nos ensinar. Mais do que falar com as outras pessoas, mais do que anunciar uma palavra de Deus, mais do que dar uma palavra dura, porque muitas vezes nós sabemos que a palavra ela é dura, ela é pesada, ela é difícil para aqueles que não conhecem. Mais do que isso, anunciar daquilo que Deus tem, nós precisamos permitir que a palavra fale dentro de nós. E com a história do profeta Jonas nós aprendemos isso. Deus nos ensinando que nós às vezes queremos fugir, que às vezes nós queremos morrer, nós queremos que tudo acabe, que às vezes nós nos entristecemos pelas coisas simples dessa terra, como uma simples erva, como uma planta, como algo que hoje cresce, que amanhã morre, e nós esquecemos de ser compassivos com as vidas que estão ao nosso redor. Deus nos ensina que a misericórdia dele está acima de tudo, que o amor dele excede todo o entendimento e conhecimento humano, e que em primeiro lugar, eu e você precisamos dar ouvidos à voz do Senhor e permitir que ele molde o nosso interior. Deus ensinou Jonas a não fugir daquilo que Deus determina. Deus ensinou Jonas a se arrepender, de fugir do Senhor e de querer ir em direção contrária. Deus ensinou a Jonas que ele mesmo, o próprio Deus, pode mudar de ideia, que ele pode demonstrar misericórdia para um povo, porque ele conhece o coração. E Deus ensinou a Jonas que dentro de Jonas precisava ter muito mais misericórdia do que ele estava demonstrando. Tudo isso nós podemos aprender com 4 capítulos da palavra, e ainda tem mais. Pode aprofundar que Deus vai falar mais com você. Então hoje eu quero que você olhe para você em primeiro lugar. Não se preocupe com a pessoa que está no pecado, não se preocupe com a pessoa que está vivendo talvez no erro, não se preocupe com a pessoa que está no mau caminho. Primeiro, olhe para você. Olhe para aquilo que Deus tem para mover no seu interior. Olhe aquilo que Deus tem para trabalhar, para moldar, para arrancar ou para colocar, e permita que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Pai, que a benignidade dele entre no seu coração em primeiro lugar. A partir desse momento, a partir da hora que você se entregar verdadeiramente ao Senhor e permitir que ele seja visto em você, as coisas vão fluir melhor. Você não vai precisar passar por uma tempestade, por um ventre do peixe, ou até mesmo que um verme venha para fazer você ficar ali sob o sol quente. Que você dê ouvidos à voz do Senhor em primeiro lugar, e que sempre, quando Deus fala, ele começa falando conosco. Ele quer falar com você. Ele quer falar ao seu coração, para que em algum momento que Deus permitir, você seja exemplo para aqueles que necessitam do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer falar com você, Deus quer ministrar ao seu coração, bem assim como você é.